Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre como o risco existencial se tornou o maior meme da inteligência artificial. A gente tem centenas de pesquisadores, líderes empresariais, influenciadores, até alguns políticos, desde pioneiros da Deep Learning, como o Geoffrey Hinton, até o Sam Altman, se manifestado sobre o tema. E a gente vai entender o que é real e o que não é nessa história dos riscos da extinção da humanidade. Antes da gente começar, quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics, e também te convidar para entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafa Coimbra, 2 perguntas. A inteligência artificial realmente se tornou algo perigoso? E por que as pessoas que desenvolveram a tecnologia são as que agora estão dando esse alarme? É perigoso, André, mas talvez não a ponto de ser catastrófico como algumas pessoas estão colocando, né? Você está falando aí de risco de extinção, tem gente comparando a ameaça da inteligência artificial generativa a os efeitos de uma bomba atômica, isso causaria uma extinção, o que é um pouco exagero, se não especulativo. Eu, há poucos dias, estava num congresso no exterior sobre filosofia e tecnologia e teve uma palestra sobre exatamente esse tema. Como é que você mede o risco de extinção? Aos olhos da ciência, você pode fazer um experimento e calcular, né, o potencial estrago à espécie humana. Ou você parte de uma referência que já aconteceu. Vamos pegar aqui esse exemplo da bomba atômica. A gente já teve, infelizmente, na história da humanidade, bombas atômicas lançadas, Hiroshima e Nagasaki. O que você faz? Você estima, né, a quantidade, a potência daquelas bombas versus a quantidade de morte. E aí você pode, sim, estimar que se você lançar não sei quantas bombas nucleares, você vai causar a extinção da espécie humana. Acontece que, no caso da inteligência artificial, a gente não tem como prever isso. Por quê? Porque a gente nunca usou esse tipo de inteligência artificial. É algo novo, portanto, especulativo. Então, me parece um pouco exagero, né? Não estou dizendo que esse risco não possa vir a existir, mas fazer esse tipo de previsão agora me parece baseado num chutômetro. É claro que existem impactos. Esses impactos eles precisam ser considerados. Alguns, por exemplo, diferentemente do que já aconteceu no passado, mostram que, por exemplo, essas tecnologias elas são capazes de se autorreproduzir. Geralmente, quando a gente pensa você pensa em um computador, você pensa num carro, qualquer tecnologia que foi desenvolvida até hoje na história da humanidade, são tecnologias que a gente constrói e elas ficam ali no cantinho prontas para serem usadas. Mas, no caso das inteligências artificiais, existe potencialmente um risco delas se reproduzirem. Uma IA começa a reproduzir outra IA e por aí vai, elas vão ali se conversando e vão determinando suas próprias reproduções. Um outro risco, para dar um exemplo, é o da autonomia. Da mesma maneira como as tecnologias hoje, elas dependem de nós humanos para serem programados, para serem controlados, para exercerem as suas funções, há uma possibilidade de, em algum momento, essas máquinas desenvolverem um tipo tão sofisticado, tão refinado de, não vou dizer nem consciência, mas de entendimento de si mesmas, que elas poderão ser autônomas, elas poderão eventualmente tomar decisões sem a necessidade humana. Então você imagina um robô aplicado com uma inteligência artificial desse tipo, que é capaz de se reproduzir e capaz de se comandar. As máquinas começam a ganhar ali uma espécie de vida e aí chega num ponto mais parecido com o da ficção científica. Então, existem alguns riscos. Eu só acho que a gente está num caminho legal, porque, né, na União Europeia, principalmente, a gente está tendo uma discussão muito fortemente de regulamentação dessas IAs. Então, eu acho que, sim, a gente tem que estar sempre alerta, sim, é tudo muito novo, mas se a gente
mantiver o debate e algumas regulações, eu acho que a gente não vai chegar nesse nível de extinção da espécie humana. Carlos Aros, o risco existencial sempre deu boas histórias. Ainda nessa linha do que o Rafa acabou de falar, você entende que essa é mais uma delas? Mais uma história de fantasmas, zumbis, apocalipses e afins? Olha, a gente não precisa ir muito longe para entender do que o ser humano é capaz, não é? Acompanhamos aí a saga de 5 bilionários que entraram em um submarino que explodiu em função da pressão no fundo do mar. Era controlado por um joystick, talvez equiparável ao controle de um portão de garagem. De todo modo, eu acho que no caso da inteligência artificial, o que a gente vive hoje é aquela gritaria em torno do desconhecido. O desconhecido gera preocupações, gera angústias e etc. E alguém sempre lucra com o pânico quando ele é instalado. A gente não pode perder de vista que alguns debates importantes estão acontecendo. O Rafa citou na União Europeia, e talvez esse seja aquele que nós devemos acompanhar com bastante atenção, porque costuma ter efeitos e influenciar o restante do mundo, positiva e negativamente, por isso a gente tem que acompanhar com bastante atenção. Mas é importante a gente perceber o quanto a gente amadureceu nesse processo. E eu acho que aqui a gente ignora algo interessante nessa discussão, porque a gente sempre fica falando sobre a máquina superpoderosa, sobre as figuras que a ficção científica apresentou pra gente, e que são grandes gênios do mal, em bits e bytes, e que vão destruir todos nós. Mas a gente está vivendo um processo em que, de maneira bastante acelerada, ferramentas estão sendo inseridas no cotidiano das pessoas, máquinas com menos capacidade do que essa que nós estamos vendo como ameaça. Vamos colocar aqui máquinas burras, eu não sei, ou menos inteligentes talvez, cujo efeito devastador pode ser maior até do que esse que a gente está vendo com as máquinas super inteligentes. Porque uma sucessão de equívocos, de ações desastrosas, de implementações que nos levam a uma compreensão equivocada daquilo que deveria ser, ou de uma interação ruim em massa, tudo isso pode causar mais problemas até do que nessa superinteligência que cria uma outra superinteligência que vai nos enganar e que nós não vamos poder resistir a ela e vamos sucumbir. Então eu acho que hoje é a implementação desses processos, a implementação dessas máquinas de maneira atabalhoada muitas vezes, em grande escala, porque isso está acontecendo no mundo todo, que é o grande risco. E esse risco se dá por quê? Porque aí a gente vai entrar numa discussão que a gente teve aqui há alguns dias atrás sobre o uso, né, a aplicação do ChatGPT, por exemplo, nas escolas, na educação, e o quanto isso cria um distanciamento ainda maior entre grupos, e a gente acelera desigualdades. Enfim, todos os impactos possíveis que a gente pode encontrar, eles talvez não estejam necessariamente ligados ou diretamente ligados a essa superinteligência, mas a uma somatória de inteligências normais, né, de automações e afins, que nós estamos colocando no nosso cotidiano e que a sociedade usa sem reconhecer e passa a perceber e a ser estimulada sem que possa processar isso de maneira racional. Aí é que mora o perigo. E daí a gente vai se encontrar na posição em que a metáfora é essas máquinas juntas são o submarino e nós a tripulação. Rafa Coimbra, diante desse contexto, como os seres humanos vão fazer para permanecer no topo se ou quando as máquinas ficarem mais inteligentes do que nós? André, tem pergunta dificílima, né? É o que está todo mundo tentando responder. No fundo, existe
um desejo de controlar. Mas como eu estou tentando aqui argumentar, existe um risco do descontrole. A gente lembra lá das 3 leis lá do Asimov, que as máquinas não poderiam ameaçar os humanos de uma maneira geral, mas a pergunta é quem disse que a máquina vai se enxergar como máquina? No momento em que ela criar uma espécie de consciência e ela se identificar como humano e ela entender que a gente aqui é uma máquina, por exemplo, a coisa começa a bagunçar. Então, existe essa tentativa de um arcabouço, né, de controles regulatórios e com botões mesmos, como se a gente pudesse desligar a máquina quando ela começasse a nos ameaçar, mas eu iria, e aí também pegando um pouco gancho no que o Aros falou, num outro risco, que esse sim a gente tem como evitar mais facilmente, não é fácil, mas é um pouco mais fácil, que é o risco da perda de percepção da realidade. O que eu estou querendo dizer? E aí estou aqui citando o Yuval Harari, que tem falado muito sobre isso. Ele coloca a grande ameaça existencial não como essa guerra, não como máquinas ali em filmes de ficção científica, mas como essas inteligências artificiais hackeando o nosso sistema operacional humano, que é o cérebro, a linguagem. E aí ele diz que hoje, e a gente percebe isso quando a gente usa uma ferramenta como o ChatGPT ou vê uma imagem criada pelo Midjourney, você já não sabe distinguir o que é a realidade e o que foi criado ali pela máquina, obviamente com material humano. Mas o que ele coloca, o Harari, como um grande risco imagina um momento em que a gente não souber, né, a gente vai perder completamente a confiança no que é humano ou o que é máquina. A gente não vai saber. E as máquinas, por sua vez, vão fazer essas manipulações de texto, de imagens, etc. e tal, e vou aqui sintetizar e simplificar, vão bagunçar a realidade, a nossa percepção e a mesma coisa, a confiança humana. Então ele entende isso como um grande risco. Como é que a gente combate esse risco, por exemplo? Fazendo com que todas as empresas que trabalhem com inteligência artificial generativa digam se a gente está usando, vendo, conversando, interagindo com algum material que foi criado por inteligências artificiais. A gente vai precisar, é meio maluco a gente dizer isso, mas a gente vai começar a precisar de rótulo, né? Como tem lá os alimentos transgênicos, esse alimento contém transgênicos, vai ter essa foto contém inteligência artificial, ou esse avatar, essa pessoa que não é uma pessoa de verdade, você está conversando no fundo com um chatbot, um avatar. E aí isso está nas nossas mãos. A gente tem que começar a fazer agora uma espécie de identificação. Porque aí eu consigo, enquanto humano, estabelecer as relações que eu quero com as máquinas. Mas se realmente a gente perder essa noção de realidade, a coisa complica. As assinaturas, tanto de texto quanto de imagem, os vídeos que vêm sendo discutidas, se os algoritmos de inteligência artificial vão colocar, de alguma maneira, marcas para que, no mínimo, outros algoritmos possam identificar, e aí, a partir desse momento, quando você estiver lendo uma notícia na internet ou você estiver vendo algum vídeo, as soluções de tecnologia que vão apresentar, as camadas de apresentação dos sites e aplicativos vão ser capazes de entender essas assinaturas e apresentar uma resposta ou algum tipo de sinalização para quem está consumindo aquele conteúdo, saber que aquela imagem ou aquele texto, enfim, qualquer tipo de conteúdo não foi gerado especificamente por humanos. É uma saída, realmente. Mas existem outros elementos, do tipo avaliação de risco de crédito, nível de periculosidade, os algoritmos de computer vision que vão mapear as pessoas. Tem muitos caminhos para inteligência artificial ser aplicada e, naturalmente, muitos riscos que são inerentes a cada um desses caminhos. E aí, meu amigo Carlos Aros, diante dessa história toda, se a gente está falando de um futuro distante ou de riscos que são produzidos pelas nossas paranoias, algumas dessas soluções que estão sendo discutidas são para um mundo de fantasia. É isso? Está na hora de mudar de assunto e seguir desenvolvendo a inteligência artificial e deixar para tratar os riscos que de fato forem se confirmando, ou a gente precisa continuar tentando prever e buscando contingências para riscos que ainda não existem? Eu acho que a busca de contingência
para um risco que não existe, ela está associada ao processo de desenvolvimento, ao processo de criar soluções. As duas coisas estão relacionadas, só que se a gente fizer só uma delas, a gente não vai entregar nada para a sociedade, a gente vai estagnar, né? É aquela velha história de que o medo, ele é bom porque ele nos impede de fazer bobagens, mas ele não pode nos paralisar, né? Eu não vou cometer algo que vai colocar a minha vida em risco, mas eu simplesmente não posso me trancar em casa e ficar ali para sempre, porque há um risco também nessa escolha. E daí que a gente vive um momento em que esses que ficam fazendo as manifestações apocalípticas, eles têm talvez bons argumentos, mas quais as alternativas, portanto? Abortar o processo de pesquisa, abortar o processo de desenvolvimento é muito ruim. É mais ou menos como se nós voltássemos no tempo e tivéssemos permitido que a fé se sobrepusesse à ciência. E tudo aquilo que a ciência pregava não tivesse alcançado. Nós estaríamos parados ainda há sei lá quantas centenas de anos no tempo, simplesmente porque acreditava-se que não era possível caminhar naquela direção, que a ciência ela era profana, que ela não tinha nenhuma base religiosa, e afim, e aí a gente sabe qual é a história. Então, aqui o que a gente está vivendo é um processo em que precisamos continuar fazendo questionamentos, precisamos continuar em busca de respostas, e precisamos, sobretudo, entender onde estão as possibilidades e onde estão as áreas que precisam ser alcançadas. A gente hoje pode dizer que essa discussão sobre inteligência artificial e sobre todos esses modelos, ainda que mais popular do que em outros tempos, ainda é uma discussão para bolha, ainda é uma discussão para privilegiados. Esse é o verdadeiro risco. Acentuar as desigualdades, a gente começar a criar castas com acesso a tecnologias que vão, no limite, gerar problemas, inclusive não só sociais, mas econômicos para as próprias empresas que estão desenvolvendo essas tecnologias. De modo que parar o processo de desenvolvimento não é o caminho. Tampouco o caminho é acreditar que o que está se fazendo é correto. É preciso questionar e buscar saídas, buscar alternativas e propor caminhos. Isso só vai ser feito se a gente discutir de maneira séria, sem qualquer tipo de véu de ilusão que nos impeça de ver o que está acontecendo. Agora, os profetas do Apocalipse sempre terão o seu espaço. E uma coisa é fato. Um deles, ou alguns deles, ou muitos deles, ganham com essa tragédia que eles tentam escrever. Bom, meus amigos, vamos ter muito assunto ainda para debater a respeito de inteligência artificial à medida que ela for se desenvolvendo. A gente aqui na Technology Review tem publicado muito sobre o assunto e as suas diversas aplicações. Eu sempre acho importante a gente discutir e nós pensarmos a inteligência artificial não pela tecnologia em si, mas com essa visão de meio, aonde ela vai ser aplicada e aí sim quais são os riscos, os impactos negativos e positivos dentro dessas aplicações. O que mais você precisa saber? Enquanto isso, a gente vira a chave. Eu pergunto para o meu amigo Rafael Coimbra no que você vai ficar de olho essa semana, Rafa. Tô de olho, André, numa luta. Não é a luta da gaiola entre o Mark Zuckerberg e o Elon Musk, mas é uma luta entre os dois, só que eu vou falar de negócios. A gente tem agora o anúncio, né, que a Meta, no caso a controladora do Facebook e do Instagram, ela está lançando aqui no Brasil o selo de verificador, né, aquele selinho que a pessoa ali é ela mesma. E vai custar a bagatela de R$55 por mês. Isso já estava valendo ali em alguns outros países, nos Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia, e agora está chegando no Brasil. A grande questão que eu coloco aqui é
será que esse troço pega, né? Será que ainda faz sentido você ter um selo para dizer que você é você? A diferença aqui é que a Meta vai manter, né? Quem tinha o selo azul não vai perder. No caso do Twitter, o Elon Musk tirou o selo azul de muita gente e agora só você pagando por ele é que você tem esse selo azul. E o fato é que o que a gente observa é, tanto no caso da Meta quanto do Twitter, empresas entendendo que o mundo mudou, entendendo que elas precisam de novas fontes de receita para se manterem vivas economicamente falando, e a assinatura seria algo para capturar esse valor, uma vez que a perda com a publicidade ela vem se acentuando, né? No caso aqui, por exemplo, o TikTok tem comido uma fatia considerável do mercado publicitário, tem o problema da Meta, né, do Facebook com a Apple, que cortou o rastreamento de algumas informações. Fato é que tanto o Twitter quanto o Meta estão nesse modelo de redefinição. E eu acho que esses selos, eles, já não têm a utilidade que tiveram antigamente, muito pelo contrário, acabam até gerando uma confusão, porque se hoje qualquer pessoa compra para dizer que é importante um selo, isso acaba gerando uma confusão, não tem mais tanta relevância. E, por outro lado, para quem está pagando, a gente não vê tanto benefício. Então, no caso aqui do selinho da Meta, eles estão dizendo que vai ter mais proteção contra fraude, vai ter suporte em português para os criadores de conteúdo. Fato é que não me parece uma grande vantagem em nenhuma dessas plataformas. A vantagem mesmo seria, sobretudo para produtores de conteúdo, uma forma mais eficaz, mais vantajosa de monetização, para que você atraia essas pessoas, elas produzam aquele conteúdo ali e, sim, elas vão pagar por um lado, mas por outro, elas teriam alguns benefícios financeiros. Não sei se vai fazer muito sentido, se vai pegar. Eu acho que nessa luta específica, os dois vão acabar perdendo. E você, meu amigo Arons? A gente continua acompanhando essa incursão da União Europeia no mundo das redes sociais e a tentativa de promover a moderação e uma ação mais efetiva das plataformas. E aí agora o capítulo chega num momento importante que envolve uma figura polêmica e bastante controversa no que diz respeito a essa regulação e a todo esse processo que envolve as redes sociais. O comissário da União Europeia que está atuando nesse caso se reuniu na semana que passou com a equipe do Twitter. O Elon Musk, até segundo ele, o que as agências internacionais dizem, participou da conversa por videoconferência, mas o ponto é que a lei de serviços digitais coloca um holofote importante, uma lente de aumento também sobre as grandes plataformas, né? O Twitter, o Facebook, etc. E a ideia é que o Twitter seja o foco dessa vez, justamente porque quando o Musk assumiu, ele mudou muitas das regras e tornou mais permissivo, vamos colocar dessa maneira, o ambiente dentro do Twitter, que vale dizer aqui, já não era dos mais restritos sob alguns aspectos. E agora, o discurso de ódio, a desinformação, estão talvez ocupando a primeira posição. Eles dividem a primeira posição no ranking de atenção aí da União Europeia e a cobrança é por ações efetivas. O Twitter está na lista, está sendo bem cobrado e tem um prazo. Ele tem 2 meses para cumprir essa lei sobre o conteúdo digital e a moderação, a atuação para mitigar discurso de ódio e desinformação, enfim, outros tópicos dentro da plataforma. É bastante complexo, a gente já discutiu esse tema aqui. A ver como o Twitter vai reagir, que ações vão ser tomadas, mas eu acho que esse passo, como a gente dizia agora há pouco sobre inteligência artificial, eu acho que esse passo da União Europeia, ele já começa a se esparramar pelo resto do mundo e dá um pouco mais de substância para a discussão sobre o mesmo tema em outros países, Brasil e afins. A reação das empresas diante da pressão na Europa vai mostrar como isso vai ser conduzido no resto do mundo. É algo que a gente precisa olhar muito de perto, porque, de novo, há riscos, há vantagens, claro, mas há muitos riscos também quando a gente coloca essa pressão sobre as plataformas, e a gente sabe toda a questão de viés e etc, e aí tudo isso fica bem complicado. Bom, antes da gente ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Rafa Coimbra, até a semana que vem.
Um abraço, André Aros, e a todo mundo que nos ouve. Lembrando que já estamos aí com as inscrições abertas para o Innovators Under 35. Se você é uma mente brilhante no ramo da inovação em diversas áreas, ou se você conhece alguém que se destaca na inovação, não deixe de entrar lá no nosso site e se inscrever ou indicar alguém, porque a gente está à busca dos maiores inovadores do Brasil. Até semana que vem. Carlos Aros, até semana que vem. Um grande abraço para você, André, Rafa, você que nos acompanha, e a sugestão, a gente tem publicado muito conteúdo mesmo sobre inteligência artificial e todo esse debate que a gente promoveu aqui. São visões diferentes, olhares sob a perspectiva de segmentos diferentes, uma discussão e análise bem completas que você encontra lá em mittechreview.com.br. Tem conteúdo que está livre para todo mundo, mas tem coisa, evidentemente, que só aqueles que assinam a Technology Review vão poder consumir. Faço a forte recomendação para que você complemente a URL com /assine para poder ver todo esse conteúdo. Um abração, até a semana que vem. É isso, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Até semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.